Olá pessoal, hoje quinta-feira, dia 24 de novembro, dia de baixo volume para o nosso mercado devido ao feriado para as bolsas americanas no pregão de hoje. Em relação ao ambiente gráfico, a gente está aqui com o gráfico diário do Bovespa. Hoje a gente teve um dia de desvalorização e a gente interrompeu 4 sessões consecutivas de alta para o Ibovespa. A gente fechou o pregão de hoje com praticamente 1% de desvalorização, 0,95, e vamos dar uma olhada aqui como é que ficou o comportamento do fluxo estrangeiro por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha mesmo num dia de baixo volume no nosso mercado. Pessoal, eles atuaram numa ponta compradora no mercado à vista e vendedora no futuro. Isso, dá uma olhada só no volume. Compraram 30 milhões de uma ponta e venderam 30 milhões de outra. Lembra que a gente está sempre comentando com vocês, o fluxo do mercado à vista é um fluxo que não tem vencimento. A gente inclusive não sabe qual que é a periodicidade desse fluxo que está entrando ou saindo do nosso mercado. Por quê? Porque pode ser um fluxo de curto, médio ou longo prazos. No caso do mercado futuro não, a gente tem vencimento para o contrato. Então faz o quê? Pressão de preços em relação à movimentação de fluxo aí por parte dos investidores estrangeiros que atuam no nosso mercado. É isso que aconteceu no pregão de hoje. Inclusive eles começaram o dia de hoje com uma ponta compradora. Fizeram um pico às 2 horas da tarde. E dá só uma olhada aqui na movimentação intraday por parte desses contratos. Às 2 horas da tarde eles estavam com uma posição de preço médio 62.152 pontos. E a cotação fechou em quanto? 62.280 pontos. Eles estavam praticamente aí com 130 pontos de projeção de lucro para os nossos contratos futuros. E depois disso, o que eles fizeram, pessoal? Eles começaram a diminuir ponta compradora e ficaram com uma ponta vendedora a partir de 4 horas da tarde. E na hora final do pregão, eles intensificaram essa ponta vendedora e a gente teve aqui uma desvalorização de 430 pontos para o nosso mercado futuro do Ibovespa. Por isso que é sempre importante acompanhar a pressão de preços que eles fazem nos nossos ativos. No dólar futuro, eles ficaram um pregão praticamente zigue-zagueando. Começaram com uma ponta vendedora, depois compradora, depois vendedora novamente e na parte final do pregão assumiram uma ponta compradora. Em relação à movimentação dos preços, a gente terminou o pregão de hoje com uma valorização de 7 pontos em relação ao pregão de ontem. Só que no caso do dólar eles tiveram o quê? Uma projeção de prejuízo de 3 pontos em relação ao preço médio, deu um pouco mais aí de 80 mil reais para o nosso mercado. Em relação ao Ibovespa futuro, eles tiveram uma projeção de lucro de 260 pontos em relação ao preço médio e o que deu aí um pouco mais de 120 mil reais para os contratos do Ibovespa futuro. Vamos dar uma olhadinha rápida aqui nos contratos em base diária. A gente vai ter aqui a movimentação primeiro do dólar. Pessoal, dólar continua com aquele botão on comprador para esse contrato que vai se encerrar no final do mês. E a moeda americana hoje também, mesmo um dia fraco em relação à movimentação do mercado, terminou com uma valorização conforme a gente está vendo aqui no gráfico. E no Ibovespa futuro, a gente teve aí um pregão de desvalorização e eles atuaram numa ponta vendedora, mesmo que pequena, diante da ponta compradora anterior, ajudando na pressão de preços em relação aos contratos do Ibovespa futuro. Dando uma olhada aqui na movimentação por parte deles no mercado à vista, pessoal, eles estavam atuando como carro-chefe de compras no nosso giro nas ações de Ultrapar, cerca de 8 milhões de reais, e eles diminuíram um pouco essa ponta compradora no ativo até o final do pregão. Inclusive o ativo estava subindo aí quase 1% e terminou com uma valorização menor de 0,24, conforme a gente está verificando aqui. Em relação à ponta vendedora, eles estavam atuando como carro-chefe as ações preferenciais de Petrobras. Inclusive eles estavam atuando com uma ponta vendedora em cerca de 13 milhões e pularam para 35 milhões no final do pregão. O ativo que estava se desvalorizando 0,8 no nosso giro terminou com uma queda de 1,70 para o nosso mercado. Em relação aos ativos que eles atuaram numa ponta compradora, a gente teve aí uma variação média negativa, ou seja, perderam dinheiro. Mas dá uma olhada aqui na variação média negativa dos ativos que eles atuaram numa ponta vendedora. Mesmo assim, no dia de baixíssimo volume, a gente teve aí uma projeção de lucro por parte deles aí em relação ao nosso mercado à vista. Se a gente reparar, pessoal, tanto no mercado à vista quanto no mercado futuro e também no mercado de opções para Petrobras e Vale, eles tiveram um dia o quê? Vencedor. Isso abre um precedente para a gente sempre acompanhar a pressão de preços que eles fazem nos nossos ativos. Ou seja, nem um dia de volume baixo no nosso mercado eles conseguem sair perdedores aí em relação à pressão de preços que eles fazem para os nossos ativos. Em relação a Petrobras, eles tiveram projeção de prejuízo e no caso de Vale, projeção de lucro.
No caso de Vale, pessoal, eles estavam levemente compradores para as opções de Vale no nosso giro. Simplesmente mudaram a mão para uma ponta vendedora. E no caso de Petrobras, eles estavam vendedores para as opções de Petrobras e eles levemente mudaram a mão para uma ponta compradora. Por que a gente comenta que é uma ponta compradora? Porque quem vende put é projeção de alta. Então, como o volume vendedor de put foi levemente maior do que o volume vendedor de calls, a gente tem aí uma projeção de valorização pro ativo em relação ao mercado de opções. Dando uma olhadinha no nosso quadro, a gente vai perceber que para as opções de Vale, eles conseguiram lucrar, pessoal, nas duas pontas. Na ponta compradora, variação média positiva de 3,80 e na ponta vendedora, variação média negativa de 2,62. No caso aqui, para as opções de Petrobras, ficaram praticamente no 0 a 0, um pequeniníssimo lucro aqui em relação às movimentações de ponta vendedora para as opções de Petrobras e prejuízo aqui na ponta compradora em relação às opções de Petrobras. Pessoal, vamos ficar bem atento porque amanhã também a gente vai ter um pregão reduzido para as bolsas americanas e no dia de amanhã provavelmente também vai afetar a liquidez aqui e a gente vai ter provavelmente um volume também baixo no nosso mercado devido a essas festividades dessa época do ano por lá. Bom, hoje eles atuaram numa ponta vendedora no futuro e compradora no à vista. E como a gente está sempre comentando com vocês, o mercado futuro, como tem vencimento, influencia a essa movimentação que a gente viu aí de baixa para o nosso mercado no pregão de hoje. Amanhã a gente também faz com vocês o giro rápido do mercado entre 2 e 3 horas da tarde para que vocês possam acompanhar a pressão de preços que eles estão fazendo aí nos nossos ativos. Um forte abraço a todos e até amanhã, pessoal!